Vai! Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de receita de bolo, só que não. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do DNA, né? E como é difundido na sociedade. Se é bem difundido ou não é. Enfim, são o debate de hoje. Então, sentado no nosso sofá, é essa questão. Vou colocar. Vai só focar, gente. Pensando no que as pessoas conhecem por DNA, a gente elaborou um testezinho e divulgou por meio do Facebook com algumas perguntas sobre o que a pessoa entendia por DNA e para que ele servia. E a gente vai abordar um pouco disso e algumas perguntas, fazer algumas respostas e fazer alguns comentários. Tem como corrigir isso? Com base na pesquisinha que a gente fez, a gente percebe que ele é bem difundido. Mas não significa que é certo. Difundido corretamente. Isso. Muito obrigada. A gente vai dar algumas respostas. A primeira é que é um conjunto de genes. Tati! Porque, enfim, uma das respostas é que, assim, geralmente o pessoal coloca que o DNA se resume a um conjunto de genes apenas. O que seria uma definição básica e a maior parte das respostas se restringe a esse tipo de abordagem acerca do DNA, né? Tá certinho até, só falta bastante coisa. Exatamente. A outra questão é que geralmente o pessoal que ou faz biologia ou algum curso de ciências biológicas, algo do gênero, eles colocam como definição de DNA que seria ácido desoxirribonucleico. isso, responsável pela herança genética, mantedor dos genes e assim por diante. O que você olha e fala, nossa, que definição bonita, mas, né, precisa de alguns incrementos e tudo mais. Outra definição foi uma desoxirribonuclease disposta em fita dupla hélice que contém um material genético. Tá bonito, mas não seria desoxirribonucleico? Fica a questão no ar. Além disso, uma outra pessoa colocou que é uma molécula responsável pelas expressões de genes no nosso corpo, tá? Eu achei muito boa a resposta. Achei coerente. A resposta. E tem uma aqui que fala: o DNA é como se fosse a sua identidade genética. Ela contém todo o seu código genético. Na minha opinião, essa reflete bem a cara do imaginário popular de que o DNA está relacionado com o código genético. Sim, ele tá, mas o código genético não seria relacionado aos códons e aos nucleotídeos, tipo, que não é bem difundido popularmente, também tem esses termos, né? Códon, nucleotídeo, tri. Lembrando que o código genético, segundo o Pearce, que é um dos grandes autores de genética, ele tem um livro chamado Genética, um enfoque conceitual, é que o código genético é um código de trincas onde 3 nucleotídeos codificam cada aminoácido em uma proteína. O conjunto de trincas seriam os códons. Mas qual é o problema de não saber sobre o DNA? Assim, historicamente falando, você pode ter grandes problemas quando você estuda sociedades mais antigas, por exemplo, sociedade grega, com foco na ateniense ou então na espartana, no qual eles tinham o costume de pegar os seus filhos que apresentavam alguma deficiência física associada a alguma doença geneticamente transmitida, enfim, e por não ter esse conhecimento acabavam por matá-los, enfim, das mais diversas maneiras e tudo mais, porque na concepção deles isso seria, por exemplo, um castigo dos deuses perante essa família ou algo do gênero, né? Se você for trazer isso mais para os tempos atuais, você tem, por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, que você tem essa difusão de que existe do questionamento de raças e tudo mais, que tenta procurar uma resposta para essa questão, que é uma questão errônea de ser levantada e abordada nesse sentido, de procurar respostas, por exemplo, na parte genética.
Então, de ter pesquisas genéticas tentando explicar essa diferença de raças, entre aspas, no caso, né? E tentar argumentar com relação a isso, né? Procurando uma resposta no âmbito genético mesmo. De acordo com a sociedade de pessoas que usam o Netflix, você pode ver questões do DNA em séries, por exemplo, CSI, Blacklist, e essas séries, tipo, relacionadas à investigação policial, ciências forenses. É bem legal, assim. Eu aprendi bastante. Ou então você com pode os aprender... cotonetes milagrosos, que... eu achei o DNA de quem matou. Porém, entretanto, todavia, quem não tem... carregando faces ou fotos, talvez você... Ficou perto. Tá filmando. Mas, reformulando, cara, pra quem não tem, por exemplo, acesso à Netflix, mas tem acesso a canal de TV aberta, você tem programas excelentes, como, por exemplo, o programa do Ratinho, no qual você tem os testes de paternidade, que, enfim, quem cresceu aí dos anos 90, 95, pode, né? Mas ainda passa. Ainda passa, então, de domingo, né? Eu acho, é de domingo. É um momento que você pode abordar ali essa questão genética, né? Também tem uma questão de que, às vezes, as pessoas falam assim: nossa, você é a cara do seu pai. É porque é genético, né? Você é o focinho do seu pai. Tipo, ou também, mais uma coisa que eu já ouvi é tipo assim: você é calma. E eu não sou calma, mas a pessoa não me conhecia. Você é calma igual o seu pai. E eu fiquei tipo, tudo bem. É coisa de genética. Aí eu olhei assim, mas será? Será que... Como que isso vai influenciar no comportamento de uma pessoa e tudo mais? São questões bem presentes. E geralmente a gente percebeu pelas perguntas pelos questionamentos que a gente fez com o pessoal, de que eles também têm essa visão, de que é passado de pai para filho, mas não sabe explicar muito bem, não sabe como que funciona. E quando a gente se questiona acerca do nosso conhecimento acerca desse fato, quando a gente começou o curso de biologia, você tem muito essa questão de que, na sua cabeça, de que genética, DNA se resume às leis de Mendel, os trabalhinhos que ele fez com as ervilha amarela, rugosa ou lisa, ou então ela verde, lisa ou rugosa e tudo mais. É basicamente isso que você tem em mente quando você entra no curso, né? E é uma coisa que geralmente o pessoal, quando termina o ensino médio, tem na cabeça apenas isso. Eles não se aprofundam muito mais, né, nesse assunto. Ou quem não é da própria biologia mesmo, né? Porque a gente até que tem um contato maior, existem outras faculdades que tem, mas o que é DNA para um engenheiro, não é mesmo? O que isso é hoje se ele não for engenheiro na área de genética? Mas teve uma resposta que uma das perguntas foi para que o DNA servia. Até achei bonita. O cara fala que é importante para a agricultura e novas tecnologias voltadas a variedades geneticamente modificadas e estudar a origem das espécies. Tem cara de ser alguém relacionado à área, porque ele detalha até de mutações genéticas que podem ocorrer, tipo os transgênicos e tal. Mas no geral é isso, né? Basicamente é isso que o pessoal tem em mente, essa questão desse dogma central da genética, que geralmente você entra com uma determinada visão que, conforme vai passando as disciplinas, o que você vai vendo no curso, acaba mudando isso, né? Essa visão que a gente tem. Lembrando que dogma central é uma ideia da biologia molecular de que o processo inclui a replicação do DNA, transcrever isso em RNA e esse ser traduzido em proteínas. Tá certo, mas a gente percebe, depois de ter estudado um pouco mais a fundo disso, que esse processo ele não é linear, como o dogma central diz, e ele tem várias ramificações. Vários processos. Vários processos, segundo obrigada. o Pombo. Uma das respostas obtidas da pesquisa foi: é uma molécula responsável pela expressão dos genes do nosso corpo. Achei muito bom,
Mas é importante lembrar que existem outras moléculas que podem expressar os genes ou auxiliar o DNA na expressão de genes. Tchau, gente. A gente fica por aqui. Lessinger, dá um ponto se você curtiu o vídeo. Dá um se você like. não curtiu também, Deixa um você like. dá, porque eu tô precisando, tá bom? Deixa um like e um ponto, na média. Professora, deixa um ponto, independente se a senhora gostar ou não. Beijos. Muitos presentes. Um ponto, tá? Um ponto. Essa risada é tão legal. Ai, a risada da Tatse acelera. Talvez em câmera lenta, né? Tipo, assistindo o vídeo da Lessinger, foi em 2025. Vai lá. Uma das respostas... Calma aí. Uma... Ah, Tá gravando. tá? Essa carta é isso aí. Uma das respostas foi que o DNA é a molécula responsável... Isso aí, segundo o Pombo, nosso produtor. E E aquela cerveja, pra quando fica? Ou a cachaça. Tá Se ela tá pode ser as enrolando a duas. gente, só tá falando, Lessinger. E aquela Ah, cerveja pra... Vai colocar como ele. Já terminou, eu queria Você gravar. tá gravando? Eu queria gravar você. Gente, Ai, quando você bunda estuda da muito Nike. gemol, você fica assim, ó. Olha o que o final de semestre faz com a pessoa, entendeu? Todo meu mundo amor, descabelado, ferido, querendo morrer. Linda, pedida pra você. Esse aqui é o nosso produtor. Ele é o Pombo, nosso produtor. Ali, vem aqui o Willane. Oi, amor. O nosso Aquele dicionário, É o nosso dicionário. Não. Ele também costuma ser dicionário de latim, o que nos português, corrige inglês, nos termos. francês. Essa daqui é a Nossa, Juliana. que define os Tudo bem. conceitos e aborda as pessoas. Nossa produtora. Nossa, Oi. é coprodutora do Pombo. E até mais. De vez em Beijo. quando. Comprou pão. Até semestre que vem e que seja só na próxima matéria, que Pelo amor uma de vez Deus. é bom já, né?